Hoje nós vamos encerrar a nossa terceira temporada da série Quatro Olhares. Eu tenho ministrado essa série desde março, abril desse ano, alguma coisa assim. E a ideia é trazer 4 maneiras diferentes dos 4 evangelistas sobre episódios, fatos, ensinos da vida de Jesus. Tivemos 2 primeiras temporadas, falamos sobre os princípios de como cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, iniciou contando a história de Jesus. Depois fomos para os coadjuvantes, aqueles personagens que estavam sempre entrando na história de Jesus, e seja num papel muito importante como o de Maria, de João Batista, dos apóstolos, ou aqueles que não eram tão importantes, mas eram coadjuvantes importantes para a história que eles desejavam contar. E desde algumas semanas atrás começamos uma terceira série que vamos encerrar hoje, uma terceira temporada, melhor dizendo, que é a temporada dos encontros. Nesses episódios últimos, nós temos visto como Jesus tem encontrado com indivíduos, com grupos de pessoas, com grandes multidões, e esses encontros sempre são transformadores, para o bem ou para o mal. As pessoas saem melhor ou pior, a depender da atitude delas em relação a Cristo. E nesta ocasião nós vamos para além de encontros com pessoas humanas, para adentrar naquilo que se costuma falar de mundo espiritual. Eu fiz uma pequena chamada em vídeo, alguns irmãos assistiram, em que quando eu falo de mundo espiritual, eu não estou falando de um mundo paralelo, como alguns podem imaginar. Desde que Platão estabeleceu a ideia na cabeça dele de que havia um mundo paralelo, um mundo ideal, enquanto que o mundo real era esse que nós vivemos, o mundo espiritual versus o mundo material, as pessoas começaram a imaginar que existia um mundo paralelo, e esse mundo paralelo seria um mundo espiritual, simplesmente porque elas não podiam ver os personagens, tocar os personagens e interagir com eles. Mas a melhor maneira de compreender do ponto de vista bíblico é que, na verdade, este mundo espiritual, ele interpenetra, ele está junto conosco, ao nosso redor, e nós interagimos com ele todo o tempo. Por exemplo, eu estou falando aqui para os irmãos, crendo que pela misericórdia de Deus, Deus estará usando essas minhas palavras como palavras dele, para que pela iluminação dele eu compreenda, e você também, a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que estamos orando, e estamos orando aqui junto uns dos outros, tocando uns aos outros, de alguma maneira também estamos orando de maneira espiritual, conectando com a presença de Deus, que é Espírito, que está aqui, habita em cada um de nós, e na comunhão dos santos, na comunhão do povo de Deus. Portanto, quando a gente fala de mundo espiritual, a ideia não é uma coisa mística, de filme de terror, de filme de suspense. O mundo espiritual é um mundo muito real, ele não é tangível, embora muitas vezes toque o que é concreto, como a gente vai ver hoje pela manhã e à noite, porém, ele é um mundo real. Ele estaria talvez para aquilo que muito semelhantemente nós chamaríamos de mundo virtual. Há uma curiosidade nessa questão da virtualidade que nós temos experimentado nesses últimos tempos. É que, por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando aos irmãos, ela vai ficar no mundo virtual, no cyberspace, como as pessoas, no mundo cibernético, no ciberespaço, digamos assim. E pessoas décadas depois vão poder ouvir. E pessoas fora do tempo real, do tempo síncrono, no momento online mesmo, vão poder participar. E as orações que vamos fazer e que estamos fazendo serão ouvidos séculos depois, se Jesus Cristo não voltar. E terão os seus efeitos, porque este mundo espiritual está fora do tempo. Deus está fora do tempo, e este mundo espiritual também. Mas em alguns momentos, esse mundo espiritual, ele toca o mundo material, ele interpenetra esse mundo material, e nós podemos perceber a existência dele de maneira mais próxima. Portanto, não é algo que deveria nos assustar, porque nós somos seres espirituais que habitamos num corpo material. Nós não somos um corpo material que temos um espírito como se fosse um apêndice. Não, nós somos seres espirituais que receberam um corpo, e este corpo material que nós podemos tocar, abraçar, beijar, comer com ele, dormir, ele cansa, ele adoece, ele é um corpo material, porém,
que está inserido dentro de um contexto completamente espiritual. Essa é a melhor maneira de entender o mundo espiritual, até para que a gente não possa separar as coisas e fazer uma dicotomia muito perigosa, que é o que é espiritual e o que não é espiritual. E aí espiritual se transformar em algo que é meramente religioso. Aqui nós estamos fazendo uma coisa espiritual, mas lá, quando estivermos trabalhando, lá, quando estivermos estudando, não é espiritual. Isso decorre justamente dessa visão diferente. Pois bem, tendo dito isso nessa longa introdução, que ainda vai ser um pouquinho mais longa para você compreender, porque vai servir para você hoje pela manhã e hoje à noite também, nós vamos encontrar nos evangelhos alguns desses momentos em que o mundo espiritual toca o mundo material, e muitas vezes de maneira negativa, de maneira maligna, porque neste mundo espiritual em que Deus é Senhor, como é Senhor sobre todas as coisas, não é apenas Ele que é um ser espiritual, o ser supremo espiritual, como o nosso catecismo nos ensina, mas também há outros seres espirituais que não são corpóreos, como nós somos seres espirituais, porém corpóreos. Os anjos, por exemplo, são seres espirituais não corpóreos. E ainda que no Antigo Testamento anjos possam aparecer de maneira corpórea, eles não têm corpo de fato, eles são seres espirituais. A Bíblia chama em Hebreus de espíritos ministradores. Alguns desses espíritos ministradores, ou alguns desses anjos, a palavra anjo significa enviado, mensageiro, portanto está a serviço de Deus. Em dado momento, que nós não sabemos exatamente quando, a Bíblia assim não revela, seguiram um desses anjos mais poderosos, talvez o mais poderoso deles, que era Lúcifer. Esse Lúcifer, que era um querubim ungido da guarda de Deus, uma das ordens, uma das classes angelicais, convivia na presença e na santidade de Deus, até que desejou ser igual a Deus, e se rebelou contra Deus. E nesse desejo maligno, ele tornou-se aquilo que nós conhecemos como, ou aquele que nós conhecemos como Satanás, o acusador, ou diabo, o inimigo de Deus. Junto a ele, uma quantidade expressiva de anjos seguiram nessa rebelião e se tornaram demônios. Portanto, demônios são anjos caídos em pecado que seguiram Lúcifer. Alguns desses demônios tiveram encontros com Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, Jesus teve encontro com alguns desses demônios. E não é nada que ele o fez como um showzinho à parte, como eu falei no vídeo. Não é que ele tinha uma necessidade de mostrar o seu poder, simplesmente por mostrar o seu poder, de fazer uma sessão de descarrego qualquer, ou qualquer coisa parecida como um ritual de exorcismo, para que as pessoas fizessem e de repente olhassem para ele como algo extraordinário. Não, todas as vezes, assim como as curas que Jesus realizou, expulsões de demônios, foram em função daquilo que ele pretendia como demonstração da chegada do seu reino. Imagine que o reino de Deus engloba todo o universo, mas a submissão a esse reino implica numa aliança com Deus, de modo que quando Jesus Cristo vem, a terra é o reino de Deus e está na esfera do reino de Deus, mas existe um usurpador que faz uma espécie de reino que está ali contrastando com o reino de Deus, e por isso Jesus diz que o príncipe deste mundo está dominando este planeta e que o mundo jaz neste maligno, e que, consequentemente, quando Jesus Cristo vem e inaugura o seu reino, há um confronto. O reino de Deus vai se expandindo, e aquele reino que está ali como um reino parasita, que está dentro do reino de Deus, mas em oposição ao reino de Deus, se incomoda, se confronta, traz para si um incômodo espiritual, e você vai encontrar isso em vários momentos da Escritura, quando todos os evangelhos, todos os 4, contam a história de momentos em que isto é fato, que Jesus encontra-se com o mundo espiritual, particularmente confrontando esse mundo espiritual. Todos os evangelhos, especialmente os 3, contam relatos sobre isso. O Evangelho de João não conta nenhuma história sobre exorcismo, mas ele está claramente
tratando dele quando, por exemplo, responde a algumas acusações de pessoas que dizem que Jesus está excomungando demônios ou expulsando demônios, não para o bem, mas para o mal, como a gente vai ver daqui a pouco. O Evangelho de João comenta sobre isso, embora não narre episódios. Mas quando você vai para os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, aí sim você vai encontrar várias ocasiões em que narrativas sobre confrontos de Jesus com o reino espiritual do mal acontecem. Você encontra, por exemplo, em Mateus capítulo 4, 24, um relatório sucinto sobre qual era a agenda de Jesus e que incluía a expulsão de demônios. É dito assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Veja que os endemoniados faziam parte da agenda de Jesus e daquilo que as pessoas traziam para que ele resolvesse. No texto paralelo a esse, em Mateus capítulo 8, verso 16, diz que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E olha a coisa interessante, versículo 16 de Mateus 8, diz: e ele meramente com a sua palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. É um pequeno resumo que também se repete em Mateus capítulo 3, verso 32 a 34, ou melhor dizendo, Marcos capítulo 3, verso 32 a 34, e eu estou dando um panorama para você, quando diz que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, 2 classes de problemas diferentes, mas que algumas vezes tinham relação, como a gente vai ver. Toda a cidade estava reunida à porta daquela cidade, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, e também, veja aí o verso 34, expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Portanto, é muito claro, em vários momentos, que Jesus tem essa faceta do seu ministério, a ponto de provocar um episódio em particular, no qual os que eram sempre da oposição de Jesus, os fariseus e escribas, chegam a acusá-lo de ser ele, Jesus, o próprio mal, e que expulsava os demônios pelo poder dele mesmo, como uma forma de enganar o povo. Eles chegaram a chamar Jesus de Beelzebu. Só para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 12, no verso 22, a história é contada assim, que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas aí os fariseus, ouvindo isto, murmuravam dizendo: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí diz: olha, se Satanás espelha Satanás, então ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistiria o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, Jesus continua a argumentação, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque os vossos filhos, que são exorcistas, também expulsam, eles também estão expulsando por demônios, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o que era verdade, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então perceba que ele associava a expulsão de demônios à chegada do reino de Deus entre eles. Então, como é possível perceber, irmãos, você encontra episódios em que o acontecimento é apenas uma expulsão de demônios, e outros episódios em que, além de demônios, Jesus cura, porque a enfermidade de determinada pessoa estava associada ao fato de que ele era possesso ou ela era possessa de demônio. Hoje pela manhã nós vamos expor um texto em que Jesus só, se é que pode ser chamado de só, expulsa um demônio. E à noite nós vamos expor outro texto em que Jesus, além de expulsar o demônio, cura a enfermidade que estava associada àquela possessão demoníaca. E quando eu falo em possessão demoníaca, então é preciso que eu explique para você quais são as 3 modalidades que a Bíblia mostra que frequentemente o diabo trabalha, e os demônios também, contra nós, os seres humanos.
Aquela primeira que é chamada de tentação. É algo de fora para dentro, é uma indução a pecar. Até o Filho de Deus foi tentado no deserto, você lembra a história em Mateus capítulo 4. De maneira um pouco mais intensa, há momentos de profunda opressão demoníaca, que ainda é algo externo, em que o demônio não está na pessoa, porém é algo que afeta e desestrutura as emoções, causando um abatimento espiritual. Em alguns casos de depressão profunda, que não tem a origem necessariamente num problema químico do cérebro ou numa tragédia pessoal que a pessoa não está conseguindo resolver, em alguns casos inexplicáveis, que aparentemente não há nenhuma relação de depressão com problemas do corpo orgânico ou problemas emocionais. Em alguns casos, a depressão é resultado, sim, de uma opressão demoníaca. Mas a coisa fica realmente complicada quando, além da tentação e da opressão, alguém é possesso por um espírito demoníaco. Essa possessão já diz pelo nome o que ela significa. O demônio toma conta da mente da pessoa, das emoções da pessoa, da vontade da pessoa. Passa a controlar as atividades, os pensamentos, as palavras da pessoa. A pessoa endemonizada está inteiramente à mercê do demônio, perde sua identidade própria, condição de liberdade sobre o seu pensar e agir. Por isso, a maior característica de uma pessoa possessa é o total estado de alienação em relação a si mesma, à realidade. Ela está vivendo, de fato, sob o controle de uma entidade espiritual que a tira da realidade e que impede que ela haja normalmente. Isso chega a um ponto de Jesus comparar o ser humano que foi possesso e depois liberto a como uma casa. Ele diz assim, olha, há situações em que, como numa casa que é varrida, um demônio é expulso, e sob só certas circunstâncias, quando este vazio espiritual não é preenchido pelo Espírito de Deus, essa pessoa continua com a casa aberta, espiritualmente falando, e pode voltar esse demônio e outros, e o estado último daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Tendo feito essa longa e imensa introdução, que me ajuda pela manhã e à noite, na noite eu não vou repetir, obviamente, então é preciso que você abra a palavra de Deus para que a gente possa ver em Marcos capítulo 7, verso 24 a 30, o encontro de Jesus com o reino espiritual e como isto se relaciona com a expansão do reino de Deus. E qual é o meu objetivo hoje pela manhã? Não é ter lhe tirado de sua casa, numa manhã ensolarada de domingo como essa, para fazer um filme de terror. O meu propósito aqui não é exaltar o poder das trevas, nem o poder demoníaco, como alguns eventualmente fazem. Poderíamos, se estivéssemos noutra temporada, dizer que eles são coadjuvantes apenas. Porque o protagonista, inclusive quando há encontro de Jesus no mundo espiritual, sempre será Jesus Cristo. Ele não é um poder equivalente ao poder dos demônios. Ele é o Todo-Poderoso, ele é exaltado. E não há nenhum relato na Bíblia em que demônios tiveram a capacidade de se contrapor a Jesus. Pelo contrário, o reconheceram como Senhor, se submeteram às ordens dele e, portanto, foram postos nos seus devidos lugares como criaturas rebeldes que estavam diante do Senhor do reino de Deus que estava sendo implantado. Portanto, não há motivo algum para assustar-se, não há motivo nenhum para espantar-se, não há motivo nenhum para exaltar esse poder maligno, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. E essa é a perspectiva de uma boa teologia reformada que demonstra que Cristo é o Rei, que não existem dois poderes equivalentes e que nós devemos temer o mal. Não, nós devemos resistir ao diabo, a palavra de Deus diz, e ele fugirá de nós. Porque temos o poder daquele que é maior, que está conosco, do que o que está no mundo. Tendo posto isso, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, verso 24 a 30. E esse texto em particular é extraordinário. Ele permitiria muitos sermões, sem dúvida alguma, com várias ênfases diferentes. A história é a seguinte:
Levantando-se Jesus, partiu dali de onde ele estava na cidade de Cafarnaum, é só ver os versículos anteriores, para as terras de Tiro e Sidom. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, gentia, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós ministramos a Tua palavra com a convicção de que, sendo Tua palavra, é palavra sobre qualquer palavra, palavra de homens ou de anjos, sobre a minha palavra, sobre a palavra de qualquer pregador, a Tua palavra gerou vida, gerou todas as coisas e mantém todas as coisas, produz transformação, e é a Tua palavra que será ministrada nesta manhã. Rogamos que junto a ela o Teu Espírito Santo produza a obra e os efeitos que Tu mesmo, desde toda a eternidade, decretaste para que neste dia e nesta manhã acontecessem. Nos corações dos que estão aqui, nos corações que estão à distância, mas participando remotamente deste culto. Mas além disso, Pai, nós cremos que esta palavra que ficará virtualmente disponível a pessoas de outros lugares, de outras épocas, de outros tempos, produza no tempo devido, de maneira que nós não conseguimos explicar, mas Tu podes, porque Tu és o Senhor do tempo e da história. Também elas sejam abençoadas por Ti, de tal maneira que essa palavra possa servir de instrumento nas Tuas mãos para libertação, para esclarecimento, para transformação de vidas. É o que eu oro e Te agradeço em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que se encontra em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, também, são os dois evangelhos que contam essa história, traça um momento do tempo de Jesus na terra com os seus discípulos, em que o primeiro ano, que nós chamamos de ano inaugural, quando multidões estavam ao seu redor, começa a ser substituído por um tempo em que Jesus está mais com os seus discípulos. Essa passagem acontece pouco depois de Jesus ter escolhido os seus discípulos e começado um trabalho de discipulado e de preparação deles para continuar a obra dele depois que ele fosse morto e ressurreto. Portanto, nós estamos num tempo em que Jesus estava na Galileia, na parte norte de Israel, tendo como Cafarnaum o seu ponto de partida, e ele fazia pequenas incursões de um dia ou poucos dias para as cidades vizinhas, mas todas elas ali naquilo que nós chamamos de Israel, ou terra prometida. Não era a região mais religiosa de Israel, que ficava ao sul, perto de Jerusalém. A região da Galileia é chamada de Galileia dos gentios, uma terra que estava em trevas e que com a vinda de Jesus raiou a luz. Era uma terra com profunda influência romana e grega, nesta ordem, atualmente, naquele momento, romana e antes dele, dos gregos, e consequentemente da cultura helênica. Na cultura helênica há vários deuses, inclusive alguns chamados semideuses, que são chamados de daimoni. Essa palavra que é usada na literatura grega para simbolizar seres espirituais, é usada aqui em outros textos da palavra, que está em grego no Novo Testamento, para mostrar uma entidade espiritual, um ser espiritual,
como eu falei, que é oposto e maligno na sua essência. É chamado algumas vezes de espírito imundo. Essa palavra espírito imundo é porque não apenas do ponto de vista moral é um ser devasso, um ser rebelde, um ser idólatra, ególatra, egoísta, ambicioso, cruel, exatamente todo o oposto que os anjos foram criados para ser, mas também porque quando ele tocava na vida de alguém, essa pessoa ficava imunda como ele era e, portanto, incapaz ou não permitida de entrar nos lugares sagrados do templo e das sinagogas. Portanto, quando alguém era tomado por um demônio, como também acontecia com aquelas doenças, como a lepra que eu falei domingo passado, essa pessoa sofria consequências que iam além da mera possessão. Essa pessoa adoecia de maneira holística, integral. Ela adoecia porque as emoções dela, obviamente, estavam sob o domínio daqueles seres espirituais. Havia uma dissolução da unidade familiar. Você encontra vários homens e mulheres correndo atrás de Jesus, pedindo pelo amor de Deus que Jesus cure ou liberte o seu filho ou a sua filha, porque era uma tragédia conviver em casa com uma pessoa assim. E, obviamente, separa aquela pessoa da comunidade, porque ela é vista como alguém que, se entrasse aqui na igreja, por exemplo, criaria um grande problema, uma grande celeuma, teria que ser expulsa, e muitas vezes eles eram tomados, como nós vamos ver hoje à noite, e colocados em separado e agrilhoados, presos, muitas vezes, para não causarem problemas, quando, na verdade, eles eram vítimas do problema que era causado pelos demônios. Nesse texto, portanto, Jesus está em Cafarnaum, numa região que já não era muito religiosa, mas ele resolve em algum momento separar para si os seus discípulos e ir para uma região que ficava mais ao noroeste de Cafarnaum, já perto do mar Mediterrâneo, na antiga Fenícia. Por isso essa mulher é conhecida como a mulher sírio-fenícia. Ela é sírio-fenícia porque ela estava numa região de influência síria, que fica um pouquinho ali ao nordeste, ou noroeste, desculpe, de Israel, e tinha uma cultura fenícia, era mulher gentílica, não era judia. Ele vai para aquelas duas cidades que nós aprendemos quando estudamos História Geral, que eram as chamadas cidades-estados de Tiro e Sidom. Você deve lembrar isso da época do colégio. Os fenícios foram grandes mercadores, atravessaram os mares. Alguns dizem que eles descobriram a América, inclusive, primeiro do que Cristóvão Colombo. Eles eram mercadores por excelência. Na época do rei Salomão, eles forneceram toda a madeira do templo e alguns outros produtos que Salomão usou para confeccionar o templo. Mas eles eram pagãos. Eles adoravam vários deuses pagãos, seja sobre a influência daquelas religiões primitivas que existiam naquela terra, os chamados cananeus, onde havia Baal, Baalins e assim por diante, seja pela influência grega com toda a sua mitologia e com a influência romana também com toda a sua mitologia. Então era um caldeirão de uma situação completamente oposta àquilo que você podia encontrar se estivesse no lugar influenciado apenas pela cultura judaica. Eles eram pagãos, estavam fora da aliança, e nós não entendemos, e ninguém explica, porque quando Jesus resolve tirar um tempo de reclusão com os seus discípulos, uma espécie de retiro espiritual, Jesus vai justamente para o centro de todo este lugar, que é oposto espiritualmente a tudo que ele é e tudo que ele ensina. Ele não vai para um lugar muito religioso perto de Jerusalém, onde certamente, ou muito provavelmente, não haveria essa situação, porque as pessoas já eram povo da aliança. Ele vai justamente para o epicentro de uma oposição espiritual que poderia a qualquer momento se manifestar. E se manifestou. Se você prestar atenção no texto, diz que quando Jesus partiu para as terras de Tiro e Sidom, veja aí o verso 24, ele entrou numa casa, não diz de quem, e o que ele queria era que ninguém o soubesse, que ninguém soubesse que ele estava ali, porque ele queria um tempo reservado com os seus discípulos, mas ele não pôde ocultar-se. Esse é o primeiro grande mistério do texto. O Deus que tinha a agenda nas suas mãos, que sabia desde o início
qual era a sua missão, porque era o Deus encarnado que veio para morrer por nós e que claramente estabelece um programa, uma agenda, uma cronologia muito clara e muito na sua mão. Ele nunca era surpreendido. No entanto, vai para uma região que eu e você certamente não escolheríamos. Seria alguma coisa equivalente, sem querer ser politicamente incorreto, mas seria o equivalente a você fazer um retiro espiritual descendo as ladeiras de Olinda, em pleno carnaval. E aí esperar que você teria sossego para fazer as suas orações, suas leituras bíblicas, ou algo parecido. No entanto, Jesus escolheu aquele lugar, não se explica por quê. Agora, depois da história, nós sabemos por quê. Havia um encontro marcado com aquela mulher. Mas, aparentemente, no início, ele não tinha ido com esse propósito, tanto é que ele estava dentro da casa e queria ocultar-se. Mas havia uma agenda, e essa agenda tem uma interface muito clara com o mundo espiritual. Marcos diz que ele queria ocultar-se, mas o Deus que sabe e decreta todas as coisas, ou melhor, decreta todas as coisas e sabe todas as coisas, havia decretado e sabia que aquele encontro aconteceria. E de uma maneira absolutamente incompreensível para nós, aquele encontro aparece da maneira mais inusitada, porque, preste bem atenção, está ali um judeu, um mestre judeu, com os seus discípulos judeus, na terra de Tiro e Sidom, e aí aparece uma mulher gentia, impregnada por uma cultura e por uma religião oposta ao judaísmo, com um problema que era absolutamente desafiador para qualquer mestre rabino judeu. Havia uma filha que, na sua inocência, estava possuída por um demônio. E aquela mãe, desesperada, tendo ouvido, diz o texto, tendo ouvido a respeito dele, veja aí no verso 25, veio e prostrou-se-lhe, mesmo sendo Ciro fenícia, mesmo não sendo do povo da aliança, mesmo não acreditando no que Jesus ensinava, e mesmo não acreditando no que o judaísmo de vários séculos antes dela ensinava, ela, diante do desespero da possessão demoníaca de sua filha, vem até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e clama, dizendo assim para o Senhor, que a sua filha precisava ser liberta. Isso está descrito no texto paralelo de Mateus capítulo 15. Mais surpreendente ainda é que aquela mulher, que já era difícil entrar naquela casa reservada para um retiro de Jesus com os seus discípulos, todos judeus e todos homens, já era difícil que aquela mulher cirofenícia ali entrasse e trouxesse um problema dessa magnitude. O diálogo que ocorre entre Jesus e aquela mulher seria um diálogo que, se não visto da maneira correta, parecia um diálogo surreal. Alguma coisa do tipo assim, você está falando A e o outro fala B. Você está falando sobre um assunto e o outro traz outro totalmente diferente, e você diz, o quê? Vocês estão falando sobre a mesma coisa? Porque quando ele chega, quando aquela mulher que era grega, de origem cirofenícia, que rogava que expelisse sua filha, de sua filha o demônio, Jesus responde com um enigma, que é incompreensível para mim e para você, a não ser que eu entenda. Ele diz assim, olha, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O quê? De que ele está falando? Mas aquela mulher conhecia o contexto da fala de Jesus. E apesar do seu desespero turbar a sua alma e a sua mente, ela conseguiu entender o enigma daquelas palavras. Os filhinhos eram aqueles que Jesus sistematicamente estava dizendo aos discípulos que faziam parte das ovelhas da casa de Israel. Jesus veio para o que era seu. O seu eram os judeus da antiga aliança. E só quando esses seus rebelam-se contra ele e não o recebem, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio, portanto, para salvar judeus em primeiro lugar, mas não apenas judeus como nós sabemos, mas primeiramente judeus, porque ele era o Messias dos judeus.
o prometido dos judeus. E aqueles que não eram judeus sequer sabiam dessas promessas. Se viam a outros deuses, não sabiam nada sobre aquela história do Antigo Testamento, como aquela mulher. Mas ela tinha ouvido falar a respeito dele. O ano inaugural tinha dado uma projeção a Jesus. Muitas curas, muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Todo mundo, em Israel e fora de Israel, ficava sabendo que ali em Israel tinha um profeta que fazia grandes milagres, sinais, curas e prodígios, que expulsava demônios e que pregava uma doutrina maravilhosa, que transformava vidas. Aquela mulher ouve, mas ela não é do povo da aliança, ela não é dos filhinhos. E quando Jesus usa a palavra cachorrinhos, não é que Jesus entendia que o gentio não tinha valor nenhum diante de Deus, porque todos eram criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus curou e salvou e alcançou os judeus, mas também gentios como nós, muitos de nós que estamos aqui. Mas era porque era esta a forma como os judeus se referiam aos gentios. Um judeu tipo fariseu, legalista, cheio de orgulho, de empáfia, de arrogância, de autossuficiência, costumava de manhã cedo agradecer porque não tinha nascido nem mulher nem gentio, que ele chamava de cachorrinhos. Tal era o etnocentrismo, a discriminação religiosa, de gênero, que considerava mulher e gentio como alguém excluído. Tanto é que no templo havia um átrio externo, onde ele havia expulsado aqueles homens domingo passado que eu preguei, e que era o átrio dos gentios e das mulheres, porque dentro do templo só entravam homens, gentios não, judeus. Mas aqui Jesus está na terra deles, propositadamente, num retiro espiritual com os seus discípulos, para prepará-los melhor para a obra, e aparece uma mulher, aparentemente do nada, inesperadamente, imprevistamente, mas não dentro do decreto de Deus. E aí aquela mulher traz um problema que também era enorme, uma filha inocente, que não tinha tempo nem de pecar ainda na vida, de repente estava endemoniada. Jesus vem com esse enigma. Basicamente o que ele estava dizendo aqui: eu não estou aqui para isso. No meu cronograma, que todos aqui estão sabendo, os 12, eu estou aqui para prepará-los para a obra. Dentro da agenda visível, pública de Jesus para os seus discípulos era isso. Mas aí é aqui que o mundo espiritual entra e se mistura no mundo material, é porque havia uma agenda no mundo espiritual, que não era conhecida dos evangelistas, nem dos discípulos, em que na agenda deste mundo espiritual que interpenetra esse mundo material, havia um encontro marcado, fora do padrão, fora do esperado, fora daquilo que seria o cronograma, primeiro judeus, depois gentios, e aí de repente vem uma mulher gentia, e se mete no meio, e entra no meio, quebra a sequência, e aí Jesus vem com esse enigma. Ela entendeu, e o que é que ela faz? Ela responde ao enigma nos termos do enigma. Havia uma linguagem criptografada ali, ele usa termos que só eles entenderiam, e a mulher assume esses termos de maneira tão humilde. Ela não se levanta e diz assim: alto lá, isso é discriminação, isso é politicamente incorreto, isso é um absurdo, isso é discriminação. Não, ela disse: ok, não vou discutir. As mulheres são muito práticas, né? Se fosse um homem, talvez assim: espera aí, vamos primeiramente esclarecer os termos. A mulher disse: olha, eu tenho um problema tão grande aqui, que é uma filha endemoniada, que eu assumo, eu sou cachorrinha. Assim como são cachorrinhos os sírios e fenícios, o povo do qual eu faço parte, o povo dessa região de Tiro e Sidom, são cachorrinhos, estão fora da aliança, não vou discutir isso. Porém, verso 28, desculpe, ela diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, dos filhinhos. Eu estou pedindo uma migalha, Senhor.
Eu estou pedindo que o Senhor deixe cair, como quem alimenta um cachorro. E se você já foi numa casa que criou animais desse jeito, nem todos criam animal desse jeito, e segundo alguns não é muito recomendável, seja pelo respeito aos visitantes, seja pela própria higiene, mas tem gente que do prato mesmo faz assim, e deixa cair, e o alimento que está ali caído, debaixo da mesa, o animal come, um gato, um cachorro. Ela diz, eu sou esse animalzinho que está debaixo da mesa, eu não quero nem a dignidade de sentar à mesa como os filhos, eu quero ser um cachorrinho. E na sua humildade e confiança, ela disse, eu quero somente uma migalha, porque é só uma migalha, diante do poder que o Senhor tem, da glória que o Senhor tem, do que eu tenho ouvido a teu respeito. Expulsar o demônio da minha filha é uma migalha, eu quero essa migalha. O que acontece é que Jesus diz assim, e é muito interessante essa frase, por causa desta palavra. Algumas vezes Jesus curou pessoas e fez milagres, dizendo assim, pela vossa fé. Mas as preposições são importantes, como nós bem sabemos, não apenas em português, mas em grego também. Pela é uma preposição instrumental, não é a causa. Quando alguém, pela fé, é salvo, ele é salvo por outra causa, mas a fé liga a necessidade à causa, é pela fé. No fundo, ele é salvo porque, e aí vem a causa, Deus quis, porque é Deus que é poderoso, porque é Deus que faz. A causa sempre é Deus, mas aqui há alguma coisa extraordinária, única, em toda a Bíblia, ou pelo menos em todos os evangelhos. Jesus declara, por causa desta palavra, por causa desta afirmativa, por causa dessa atitude humilde e confiante de uma mãe desesperada por causa de um demônio que toma conta de sua filha, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu. Está no pretérito perfeito, saiu, definitivamente, completamente, não está saindo, não vai sair, já saiu, por causa desta palavra. Enquanto eu estou aqui com você, nesta casa, com os meus discípulos, e sua filha está lá, se debatendo numa cama endemonizada, por causa desta palavra, pode ir lá, o demônio lá, eu estou aqui, você está aqui, o pedido foi aqui, a conversa foi aqui, mas o demônio lá já saiu de sua filha. A palavra de Deus diz que, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já a deixara. Coisa extraordinária, essa história é uma história assim, daquelas histórias do Evangelho, maravilhosa, que tem ensinamentos profundos, mas que nesta manhã eu gostaria de dar um enfoque para você. Preste bem atenção a algumas coisas desse texto que eu já mencionei, mas agora eu quero sistematizar em termos de pontos para você. Primeiro deles, fica claro nesse texto que o mundo espiritual não respeita fronteiras geográficas, políticas, econômicas ou religiosas. Você consegue entender que está tudo fora aqui da geografia? Está tudo fora da geopolítica? Está tudo fora dos limites da religião? Jesus não respeita como Deus que é, Senhor de todas as coisas, inclusive do mundo espiritual. Ele não respeita que para fazer um milagre, ele tenha que estar no lugar, na igreja, para que o milagre aconteça, e não lá no carnaval, ou lá naquele lugar de promiscuidade. Jesus não respeita isso, porque o mundo espiritual não é circunscrito a 4 paredes. Qual é a dedução disso? É que todas as vezes que você ouvir ou ver pessoas marcando lugar e tempo onde libertações possam acontecer, desconfie seriamente
se essas pessoas não estão indo numa direção contrária de Jesus, que não respeita limites geográficos ou políticos. O poder dele é exercido onde ele quer, como ele quer, quando ele quer, independentemente das fronteiras e do tempo que as pessoas tenham para si. Perceba que na hora em que o demônio é expulso, nem mesmo a presença física dele é necessária. Ele está num lugar e a menina endemoniada está em outro lugar, e basta uma palavra dele para que, não no tempo e no espaço humanos, mas no tempo e no espaço espiritual, ele está presente, e estando presente lá, a menina é liberta. Nesse aspecto, ele parece muito com aquela cura do filho do centurião, que o centurião chega para ele e diz assim: Senhor, eu sou um homem que tem autoridade, e quem está debaixo da minha autoridade, eu digo assim, vai, ele vai, venha e ele venha, ele vem. Então, é o seguinte, só basta uma palavra, se o Senhor disser que meu filho estará bem, ele estará bem, e Jesus disse, pode ir, ele estará bem, sem estar presente, porque a ação de Deus espiritual, no mundo espiritual, não se restringe a qualquer limite geográfico, político, religioso. Deus é o Deus que ordena o mundo espiritual, que está no controle do mundo espiritual, que não se limita ao tempo do homem e que age conforme a sua soberana e resoluta vontade soberana. É Ele quem faz. Isso fica muito claro. Consequentemente, eu não preciso marcar dia, eu não preciso marcar horário, eu não preciso seguir um ritual, que tem que ser sempre assim, que eu tenho que usar um crucifixo, que eu tenho que usar determinadas palavras, que eu tenho que ler determinadas passagens, que eu tenho que saber o nome do demônio para poder falar o nome dele, para ele poder me respeitar. Ele aqui nem fala com o demônio, e o demônio nem faz parte da narrativa. O demônio é afetado lá, sem que ele saiba sequer o que está acontecendo aqui. Portanto, fica muito claro que esse texto demonstra o controle completo e absoluto do mundo espiritual, que Jesus e só Jesus tem. Mas perceba algo mais. Perceba que nesse texto há uma relação que eu falei no início, na introdução, que interpenetra, que envolve, que está tudo junto e misturado, de modo que quando a gente fala de mundo espiritual e mundo não espiritual, o mundo material, a gente pode, mesmo que seja muito didático explicar isso, mas cometer um equívoco, que é achar que são instâncias não comunicáveis, que são departamentos que não se comunicam, e o mundo material vive segundo as suas regras e sua história, sem nenhum tipo de interferência do mundo espiritual e vice-versa. Isso não é verdade. Frequentemente, quando eu estou visitando alguém, como visitei ontem à tarde, uma pessoa que está passando por um grande problema, ela diz assim, olha pastor, eu estou entendendo tudo isso, que eu preciso tomar um remédio, eu estou entendendo que eu preciso ser ajudada por um aconselhamento, mas o meu problema também é espiritual. É como se na cabeça dela ela dissesse assim, o remédio não é espiritual, o aconselhamento não é espiritual, mas tem uma questão espiritual aqui que é separada, e eu disse para ela, não esqueça isso, tudo isso é espiritual, porque se você tomar um remédio e não orar, e não pedir a Deus que aquele remédio funcione, e Deus não haja por intermédio daquele remédio, pode ser o fármaco mais poderoso, não vai produzir o efeito. E se você estiver diante de uma pessoa que lhe der bons conselhos, mas Deus não tornar esses bons conselhos algo que você internalize, e que seja usado como palavras que Deus usa para transformar a sua vida, aquelas palavras serão vazias. Então tudo está junto, este mundo espiritual está muito claro. E por que está aqui no texto muito claro? Porque veja, aquela situação daquela menina provocou uma verdadeira revolução na vida daquela mãe. Ela se arrisca, ela se humilha,
Ela vai além do que se esperaria de uma mãe. Ela se submete a um poder externo, de um Deus que ela não conhecia e que para ela era externo, de uma cultura que na antiga aliança, no Antigo Testamento, era uma cultura que vivia às turras com a cultura judaica. Quem nunca ouviu as histórias de Baal e Balaim, Balaíns do Antigo Testamento, as lutas dos cananeus versus os judeus ou os hebreus? Quem nunca ouviu no Antigo Testamento? Há várias batalhas. Ela era desse povo e Jesus desse outro. Mas a angústia de ver a sua filha naquela situação era tão grande que ela supera tudo aquilo e vai em busca de Jesus. Porque, deixe-me falar algo para você, é uma cegueira muito grande da sua parte, da minha parte, da parte de qualquer pessoa, de achar que certas coisas da nossa vida não têm interferência espiritual. Isso é um extremo, o extremo do negacionismo espiritual, que é achar que determinadas coisas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com espiritual, que conta para pagar não tem nada a ver com espiritual, que problema de saúde, remédio é que resolve, que dificuldade de casal é simplesmente uma questão de conversarem e serem tratados. Gente que acha que existe um departamento espiritual e aquele está restrito ao domingo na igreja Presbiteriana de Tambaú. Isso não é sadio, isso é cegueira espiritual. Há uma interpenetração profunda, seja por vias da tentação, da opressão e a da possessão, em que o demônio que veio para matar, roubar e destruir, faz o que fez na vida dessa mulher e eventualmente tenta fazer na sua e na minha. Existe sim uma luta espiritual e ninguém deveria fechar os olhos para isso. Não é o caso de ir para o outro extremo, de ver diabo em tudo que é quadro pendurado na parede, como alguns pensam, em toda expressão de arte, em toda música tocada, pelo contrário, como foi numa época dos LPs, que as pessoas tocavam e ouviam demônios por intermédio daquelas músicas que não tinham nada a ver. Não é uma questão de ser místico, não é ir para o outro extremo, mas é estar de maneira tão equilibrada que você não nega a interferência bendita e maligna, dependendo da origem espiritual na vida, mas também ao mesmo tempo você não vê isso como a explicação única, como se você fosse um refém aqui de poderes que lhe controlam como marionetes. Não, nem uma coisa nem outra, mas parta do princípio, do que Paulo ensina em uma de suas cartas, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Essa expressão você conhece, significa não é contra os aspectos humanos da vida. Carne e sangue é a coisa biológica, orgânica, natural das coisas, não sobrenatural. Mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo que ele chama de tenebroso, obscuro, muitas vezes incompreensível para nós que estamos aqui, mas que somos afetados por ele. Portanto, queridos, não caia na cegueira de negar, e também não caia naquela esparrela de achar que é tudo demônio, porque não é tudo demônio. Tem gente que está doente porque está doente, e não porque está demonizado. Tem casal passando problema porque existe problema de temperamento, de infidelidade e de tantas outras coisas que devem ser tratadas pelo casal. No entanto, não tenha dúvida que, como todo ladrão sorrateiro, como todo marginal sorrateiro que só quer uma oportunidade, toda fresta, toda flanco, toda abertura, todo lugar que nós dermos ao inimigo, pode ter certeza que há três coisas que deixou um buraco, ela entra: é água, ar e diabo. Deixou um buraco, o ar entra. Deixou um buraco, a água entra. Deixou um buraco, espiritualmente falando, o diabo entra. Então olhe que essa mulher compreendeu que aquele rabino judeu, de quem se falava muito, podia resolver um problema que provavelmente já atormentava aquela mulher vários anos com aquela filha.
e por isso ela buscou ajuda, porque o mundo espiritual interpenetra todas as dimensões da nossa vida. Não descuide disso. Não descuide disso. O alerta que é dado é que o diabo anda ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando quem possa tragar. E se você olhar o comportamento de um predador como o leão, ele vai procurar 3 tipos de presa. E eu espero que você não esteja nessas 3 categorias. Um leão procura uma presa já envelhecida, que não pode defender a si mesmo, não tem nem sequer agilidade para correr. E talvez isso represente uma fé envelhecida, um costume religioso que já não é vivo e que se cristalizou na sua vida e que eventualmente nunca foi renovado pelos meios de graça que permitem que a sua fé, mesmo que seja de vários anos, continue viva. Ou então, aquela presa que está doente e, portanto, limitada pela doença para se defender ou para correr. E talvez isso retrate a condição espiritual de muitos que podem ser tragados pelo diabo, atingidos pelo diabo, porque estão espiritualmente doentes. E o nome da doença espiritual chama-se pecado. Viver uma vida dupla de pecado, esconder pecados no coração, longe das vistas dos outros, mas no lugar secreto da sua alma, deixar que o diabo encontre um lugarzinho para depositar um pecado no seu coração e dali haver frutos, e aqueles frutos produzirem muitos outros males, é a melhor forma, ou pior dizendo, é a melhor forma para o pior efeito. E o pior efeito é que o diabo vai tomar esse pecado como uma alavanca espiritual contra você. Alguém já disse: dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Do ponto de vista espiritual, é: dê-me um pecado e eu destruirei sua vida. É assim que o diabo faz. Ele nos faz pecar e usa o pecado para nos desmoralizar espiritualmente, para tirar o nosso ânimo espiritual, para nos desestimular. Quando eu vejo alguém sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de frequentar e servir ao Senhor, é possível, não estou dizendo que é sempre, mas é possível que essa pessoa esteja lutando no seu coração com uma vida dupla, com um pecado oculto, que tira, drena, como um parasita, drena a energia de um ser. O pecado drena a energia espiritual e o diabo se utiliza disso. Mas a presa também que pode ser vulnerável ao ataque do predador é aquela que é recém-nascida, o filhote. Se você vai em qualquer YouTube da vida aí e olha vídeos de predadores e presas, você vai ver como o leão, ou o guepardo, ou o tigre, ou qualquer um dos grandes predadores espreitam o rebanho, procurando um velho do rebanho, um doente do rebanho, e também um bebê, que muitas vezes tem ali a proteção da mãe, mas um descuido é tragado. São os novos da fé, são as pessoas que começaram, ainda estão se fundamentando, tomando leite, e que o diabo vai lá para colocar dúvida, para criar problemas na igreja, para a pessoa se desestimular da fé, e tantas outras artimanhas que ele usa. Vigiem, irmãos, vigiem, porque o diabo usa esses meios para tentar, para oprimir e para possuir pessoas, não crentes. Crentes não são possuídos, porque crentes têm o Espírito de Deus. E para ser bastante prático e sim, sucinto nessa explicação, era preciso que o diabo conseguisse colocar para fora o Espírito de Deus na sua vida para poder tomar conta de você, e isso é absolutamente impossível. Você é templo do Espírito Santo, mas um crente pode ser oprimido, um crente pode ser tentado. O Senhor Jesus foi. Abatimentos espirituais provocados por pecados ocultos, por ciladas que o inimigo coloca, armadilhas que o inimigo coloca. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que eu preciso entrar na vida a cada dia, quando eu abro os olhos, e um novo dia me é dado, não como se eu estivesse indo para um playground,
mas para um campo de batalha. Por isso ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, porque ninguém vai para a batalha sem armadura. Então precisa ter o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, ter os pés vestidos nos pés do Evangelho da paz, ter o cinto da justiça, a couraça da verdade. Ele estava imaginando um soldado romano, e aquele soldado romano tinha essas armaduras de defesa e de ataque, porque ele estava na guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Não é o caso de subestimar. Esse mundo espiritual está presente, não há coincidências. O inimigo usa as circunstâncias. Perceba, portanto, a destruição que ele provocou na vida daquela mulher, que precisou superar todas as barreiras para buscar a Jesus. E, finalmente, terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção, perceba o poder soberano sobre este mundo espiritual que Jesus Cristo tem. Preste atenção, todas as religiões não cristãs trabalham um princípio chamado dualismo ou maniqueísmo. Os desenhos animados estão cheios disso, as histórias da literatura universal estão cheios disso. Sempre tem um poder do bem que é equivalente a um poder do mal, e que eles vivem lutando, ora um ganha, ora outro. A única religião que diz: não é assim. Existe um único Deus, todo-poderoso e Senhor sobre todas as coisas, e até o mal está submisso à sua vontade e à sua limitação, até aquele dia em que ele será completamente aprisionado. É a religião judaico-cristã. Esse demônio, a gente não sabe nem o nome, nem como é que aconteceu. Enquanto Jesus estava conversando aqui com a mulher, no mundo espiritual, o poder de Deus foi lá e disse: saia. E saiu. O que significa isso, irmãos? Significa um poder soberano. Saiu. Saia. Vai embora. Não era muito lenga-lenga, vou, não vou, saio, não saio. Não, saia. Porque era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor até mesmo do diabo, o Senhor até mesmo dos demônios. Como a gente vai ver hoje à noite, há casos, e no episódio de hoje à noite você verá, em que os demônios já chegam se batendo de medo, já reconhecendo quem é o Senhor Jesus, já pedindo arrego, já pedindo. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, maior o que está conosco do que o que está no mundo. E essa concepção e essa convicção que nos faz não temer demônios e não temer o diabo, o que não significa que nós não devemos nos precaver contra ele. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pedir discernimento espiritual para perceber as artimanhas dele, flagrá-las, rejeitá-las e expulsá-las da nossa vida. Ontem eu desci para gravar aquele vídeo que eu postei, e eu estou encerrando a mensagem, o restante eu falo à noite, e havia 4 adolescentes, que até as vozes deles saíram no fundo da gravação. A piscina estava assim, daquele jeito que se eu não tivesse muito o que fazer, eu tinha dado um mergulho. O dia estava aberto para eles, sábado, imagina só, 4 adolescentes. Na minha época eles estariam jogando bola na quadra, empinando pipa, brincando de esconde-esconde, mas eles estavam os 4, cada um com o celular, um vizinho ao outro, brincando de guerra entre eles. Essa realidade é a realidade que todos nós conhecemos, nossos filhos, netos e assim por diante. Eu não vou falar sobre ela nesse momento. Mas aí, quando eu terminei de gravar, eu, passando ao lado, brinquei com eles e disse assim: e aí, quem é o herói e o bandido? O idiota aqui perguntou isso. Quem é o herói e o bandido?
Eles olharam assim para mim, como se eu estivesse falando uma outra língua. Um deles fez assim, com aquele gesto típico do adolescente. E aí eu percebi a idiotice minha. Não tem herói e bandido, você entende? O joguinho de guerra deles não tem herói e bandido. Você ora pode ser o herói, você ora pode ser o bandido. Na nossa época de infância, ou você era herói ou você era bandido. Ou como a gente dizia lá em Campina Grande, ou você era polícia ou você era bandido. Às vezes você gostava de ser bandido, porque você fugia e mostrava que corria mais e o outro não conseguia pegar. Às vezes você gostava de ser herói, polícia, porque articulava e pegava o sujeito. Houve uma época que ficou muito claro o que era o bem e o que era o mal. Grande parte das mudanças culturais que nós vemos nos dias de hoje é que isso está muito misturado. E há uma advertência na palavra de Deus, diz assim: ai daqueles que chamam bem de mal e mal de bem, que não deixam claro que todo bem e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, e que toda maldade, mentira e pecado vem das trevas de Satanás e dos seus demônios, que vieram para matar, roubar e destruir. Cuidado, povo do Senhor, para que a gente não comece a relativizar e misturar as tintas, e quando você mistura as tintas fica um marrom, uma coisa esquisita que você não sabe mais o que é. Nós vivemos numa cultura em que um sermão como esse é politicamente incorreto, porque falar de demônios parece de um fundamentalismo medieval, mas a maior prova de que eles existem e que houve encontros de Jesus com eles é que, se eu creio em Jesus, eu tenho que crer em demônios, porque Jesus se encontrou e confrontou, falou sobre eles e os expulsou. E a não ser que Jesus fosse um louco que expulsasse coisas que não existem, certamente ele expulsou seres espirituais que existem, e eles estão mais próximos, eles estão mais presentes e mais atuantes do que os videogames atuais tentam nos mostrar, em que o mal às vezes não é tão mal e que o bem às vezes não é tão bom. Não, o bem é bom e ele representa Deus, e o mal é mal. Não são equivalentes. Deus prevalece, mas é preciso que eles sejam denunciados, conhecidos e confrontados. E foi isso que Jesus fez. Querido, eu não sei, como eu falei no início, que tipo de repercussão essa mensagem tem, particularmente na sua vida. Eu sei que os pastores, pregadores costumam dizer isso ao final dos sermões. Mas eu sei o seguinte, que é virtualmente impossível que você esteja passando em algum momento da sua vida sem uma ação divina e uma oposição do inimigo. Às vezes ela é mais visível e clara, você consegue percebê-la. Outras vezes ela é mais sutil e escondida. Aquelas lutas que a gente diz que passa, elas têm sim uma profunda influência do inimigo. Não é para ver ele em todo lugar, quando na verdade existem causas secundárias humanas que nós temos que resolver. Mas é preciso abrir os olhos, e eu não sei se você está com os olhos abertos. E eu gostaria de orar para que Deus pudesse lhe dar um discernimento espiritual e os meios, à luz da palavra, dos meios de graça, para vencer suas batalhas espirituais. Porque não é somente Jesus que se encontra no mundo espiritual batalhando, você também precisa estar nessa batalha. Portanto, curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Você que está aqui e você que está nos acompanhando também na internet. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, de maneira muito simples, pedir a Deus que pudesse lhe dar o discernimento, a percepção de como os demônios, como o inimigo tem tentado você, tem oprimido em alguns momentos você.
e talvez até tenha possuído pessoas que de alguma forma lhe afetaram espiritualmente. Não subestime isso. Não pense que é algo simples de ser combatido. Coloque essa situação que Deus traz à sua mente, à sua memória. Coloque agora em oração diante de Deus. E peça a Deus que pela sua graça e misericórdia você tenha o discernimento espiritual, o poder espiritual de resistir ao diabo, para que ele fuja de você, a repreendê-lo, a expulsá-lo de qualquer esfera da sua vida. Vamos orar juntos por isso. Eu quero orar com você e por você. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra, como nós pedimos, foi ministrada e exposta diante do povo do Senhor. Ela é poderosa para si mesma, por si mesma, fazer a obra que o Senhor já destinou no coração de cada uma dessas pessoas. Daqueles que estão aqui, neste lugar e agora, e daqueles outros em outros lugares e em outros tempos. Somente crendo, Pai, neste mundo espiritual é possível compreender que Tu certamente podes e desejas libertar filhos Teus, famílias do Senhor, situações que muitos estão vivendo sob a influência e ação do inimigo e que precisam ser discernidas espiritualmente, para além da nossa capacidade intelectual de fazer as leituras que são necessárias. Que o Teu Espírito que habita nos verdadeiros filhos e filhas Tuas que estão me ouvindo agora e acompanhando comigo essa oração, possam ser movidos pelo Teu Espírito Santo, não de maneira mística, misteriosa, mas de maneira muito clara, sobrenatural sem dúvida, mas de maneira muito clara, para tomarem posição de defesa contra este mundo espiritual maligno, mas não ficarem acuados na defesa, mas usarem o poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito, que o Teu Filho usou quando disse está escrito, e com o está escrito da Tua palavra, repeliu a tentação do inimigo. Que esse está escrito seja a nossa arma de vitória, a espada do Espírito, que esteja não apenas no nosso coração, mas também nas nossas palavras, nos nossos compromissos, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, e que desta maneira, esta espada do Espírito, seja de maneira hábil e corajosa, esgrimida por cada um dos Teus filhos, usada por cada um dos Teus filhos, porque é aí que reside o poder de resistir ao diabo e ele fugir de nós. Pedimos a Tua bênção sobre cada família aqui, sobre a Tua igreja de Jesus Cristo, a Tua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, como Tu prometes e certamente cumprirás. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.